Me preparar aqui. Se prepara que nós já estamos no ar. Boa noite, meus amigos queridos. Boa noite, Gisele. Boa noite, Gisele. Boa noite, Giselda. Sempre uma alegria estar com vocês. Boa noite. Nós estamos estudando esse sorriso da Helena é bonito, né? Helena e Margarete, todas duas têm um sorriso muito... Verdade. Ela sorri. Sorriso aberto. É, né? isso. Igual da minha mãe. Minha mãe também era assim. Ai, que legal. A minha mãe sorria muito. Minha mãe era uma pessoa muito feliz. Sempre foi muito feliz, sempre. Agora, ela, como ela está perdendo, né, a noção, ela, às vezes, muito séria. Mãezinha, sorri, mãezinha. Eu estou triste. Mãezinha, você nunca foi triste na vida, mãezinha. Por que você está triste? Eu estou perdida, minha filha. Não, tá não. Ó, nós estamos aqui com vocês, suas filhas. Vocês são minhas filhas? São. Aí ela fala o nosso nome, né? Ah, que bom. Jesus que nos ajude. Meninos, nós estamos estudando o capítulo 12 de Mateus, do Evangelho de Mateus, versículo 12, em que Jesus, respondendo, ainda comentando, respondendo aos fariseus, que estão sempre buscando apanhá-lo em falta para terem como prendê-lo e até tirar-lhe a vida, Jesus, numa sinagoga, num sábado, viu um homem com a mão mirrada, ou atrofiada, ou outras palavras, conforme a tradução. E os fariseus o provocaram, dizendo: vai curar no sábado? E ele, então, replica que se eles vissem algumas das suas ovelhas caírem num fosso no sábado, obviamente eles iriam agarrá-la e tirar de lá do buraco do fosso. E ele, então, fala, versículo 12, que nós vamos ver hoje. Aliás, já é a segunda vez que hoje nós vamos ver o vídeo do Aloysio Elias, que nós já o comentamos na semana passada. Ele diz: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem no sábado. E no sábado passado nós tivemos o comentário do Chico sobre o Bom Samaritano, nós tivemos a leitura do Marcelo e o comentário do Chacu sobre a Igreja Viva, a Igreja Livre, e depois o Marcelo comentou para a gente sobre o Evangelho Livre, conforme Paulo de Tarso defendia, na época em que ele, depois que ele se transformou, né, na passagem da entrada de Damasco. E várias pessoas de nós comentaram, né, fizeram seus comentários, acrescentando suas opiniões. E hoje nós vamos, então, assistir ao vídeo do nosso companheiro Aloysio Elias, lá de Uberaba, que ele tem estudado, e nós temos acompanhado o estudo dele, porque ele está estudando, como nós, o Evangelho, capítulo, versículo a versículo. E a gente está aproveitando, se valendo dessa oportunidade maravilhosa, desse estudo dele, para estudar junto, porque ele já tem muito, o estudo dele é muito profundo, muito interessante. Então, eu vou aqui colocar o vídeo para que nós possamos ver, assistir, e muitas das coisas que foram comentadas no sábado passado pelos nossos companheiros, ele vai comentar também. E se vocês quiserem, obviamente, se manifestar, falar alguma coisa, basta falar. Bom, boa noite. Vamos prosseguir, então, o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Lembrando que nós estamos naquela passagem do homem da mão atrofiada, o homem da mão mirrada, né, que se inicia quando Jesus encerra um debate muito tenso,
dele com um grupo de fariseus que censuravam o comportamento dos discípulos de Jesus e censuravam com a intenção de criar uma situação delicada para Jesus do ponto de vista jurídico, né? Que eram doutores das leis, né? Entendiam muito do direito canônico da época, que era o direito que regulava a vida civil, a vida cotidiana do povo de Israel. Lembrando também, isso nunca é demasiado a gente assentar esses dados históricos, porque eles nos ajudam a entender uma série de coisas, né? Que o Império Romano, ele tributava a comunidade que estava sob o seu domínio, mas eles não interferiam na vida cotidiana. Eles sempre deixavam um tribunal local tomar conta desses assuntos triviais do dia a dia. E o colégio farisaico, né, a escola de rabinos que se posicionavam dentro desse partido político-religioso, que era o farisaísmo, né, dominavam os costumes da época, regulavam os costumes da época. E o Evangelho não aceita peias, né? O Evangelho ele não se submete aos caprichos, aos interesses, à mesquinharia das regras de vida dos homens. O Evangelho é livre. O Evangelho é livre para amar. Consequentemente, quem abraça o Evangelho está livre para amar. A situação que nós estamos vendo já algumas reuniões é aquela situação em que, tentando sair do nível da discussão teológica para um nível vivencial de espiritualidade, Jesus se propõe a curar um homem que tinha as mãos, uma das mãos, aliás, né? Uma das mãos atrofiadas. E aí ele novamente é censurado. De novo, um grupo de fariseus questiona, mas você vai fazer essa cura num sábado? No sábado não pode trabalhar. Isso é um trabalho. Você vai curar no sábado, você está infringindo a lei de Deus. Você está desrespeitando a lei de Deus ao curar no sábado. Aí eu até imagino Jesus falando, de novo, vocês ainda não cansaram da surra que tomaram antes? Não, vocês querem de novo aprender o que é a lei de Deus? Então tá, então vamos lá. E aí então, antes de curar o homem da mão atrofiada, Jesus, ele se posiciona de uma maneira enérgica, uma energia amorosa, mas é energia, né? Ante os caprichos, né? A vaidade, a arrogância, as insinuações perigosas desse grupo de fariseus. A gente começou a ver isso nas últimas semanas, né? Como é que a gente foi analisando a questão? E aqui é o ponto central de toda essa passagem, viu, gente? Preste atenção no que eu vou dizer agora, nesse momento, porque é o eixo que atravessa toda a passagem. Jesus usa a cura de um homem com a mão atrofiada, mas como um recurso didático-pedagógico. O contexto, a circunstância de cura de um homem com a mão atrofiada é o pretexto que ele utiliza para ensinar algo superior. Para dizer que aquele grupo de fariseus sofria de um outro tipo de atrofia. A atrofia do coração, do sentimento. Esse é o ponto. Então, Jesus se utiliza daquela situação da enfermidade. Eu acho interessantíssimo, não sei se vocês já tinham... Oi, Chico. Oi, Helder. Se vocês chegaram a pensar nisso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Se vocês tinham pensado nisso, será que esses fariseus conseguiram entender essa mensagem? Que, na realidade, Jesus estava chamando-lhes a atenção para a atrofia do sentimento? É complicado, Olha, né? Ela é mais profunda ainda, ao meu modo de ver, porque ele não estava falando só para os fariseus, ele estava falando para toda a humanidade. Né? Sim, Para claro. não ficar claro. presa em preconceitos e nem a letra do que estava escrito, mas para colocar o sentimento acima de tudo, a misericórdia pelo próximo, né? Exatamente. Eu acho interessante também a gente pegar esse gancho do Aloísio sobre a questão jurídica, porque, na realidade, os fariseus, eles não utilizavam apenas
as regras religiosas, eles estavam também investidos de poderes jurídicos, porque o sinédrio era jurídico religioso, como nós já comentamos várias vezes, né? Ou seja, caso falhasse a tentativa de um lado religioso, e eles pudessem encaixar aquelas falhas no lado jurídico, de qualquer maneira a criatura estava presa, né? Ia sofrer as consequências. Mas Jesus, obviamente, não era qualquer criatura, né? E ele sabia a hora dele, né? Mas é interessante lembrar isso, a parte jurídica, o poder jurídico de que os fariseus, os sacerdotes, eram investidos, não apenas doutores da lei, mas doutores da lei de Deus, né? Como eles se designavam, mas doutores da lei humana, porque eram eles que decidiam sobre a vida, sobre a morte, né? Sobre as penas do povo judeu. Embora é importante também ressaltar, conforme a Luísa falou, que o Império Romano não se envolvia. Ele apenas cobrava as taxas, mas deixava por conta dos povos conquistados que cada um resolvesse seus problemas. Né? Algum comentário? Eu ainda acho que isso ainda vale para hoje, continua valendo para hoje. Claro. Não mudou muito ainda. Eu acho que continua igual. A própria Não, eu acho que continua igual. Continua igual, mudou um pouquinho, levemente, né? Em vez do pessoal matar os cristãos e atirar para as feras, hoje é jogo de futebol. Não mudou muito, mas mudou um pouquinho. De qualquer forma, vale ainda para hoje. Porque a lei massacra ainda, principalmente o cidadão mais frágil dentro da sociedade. Mudou com a mais quantidade de pessoas esclarecidas, mas continua a mesma coisa. Esclarecidas, mas com sentimentos bastante atrofiados. Com certeza. Isso aí. Muito importante sua lembrança aí, Yolanda. Então, vamos prosseguir. Realmente, hoje, os partidos aumentaram. Antigamente, era só partido religioso, partido político, né? Hoje, como disse Chaco, são tantos partidos, de partido de futebol, partido político, partido religioso, é muita coisa, né? Escolas, times, é muita coisa, meu Deus do céu. E, na sua maioria, tudo visando dinheiro, comércio. Sim. A maioria. Naquela época também, né? Mas hoje mais ainda, né? Física do homem, né? Tinha uma das mãos atrofiadas, mirrada, né? Sem movimentar, sem se mover. Ele usa isso, mas para falar de uma coisa maior. Todo ser humano que lança a mão da cultura do mundo, da erudição do mundo, para humilhar, para perseguir, para censurar e excluir, segregar um irmão com menos cultura, este pode ter muito cérebro, muita intelectualidade, mas o sentimento dele é mirrado, é atrofiado, tal qual a mão daquele homem. Viu, Yolanda? É exatamente isso que você falou. Essa fala do Aloysio, ele é professor de história, né? Uhum. Então, está na veia. Essa fala dele, né? Dessa erudição, é o que a gente vê hoje, né? Que vê. Esse vídeo aí parece que é de 2019, não é isso? Isso. 2019. Nós já estávamos nesse momento, né? Nós estamos passando agora. Não, ainda o que a gente vê já tinha começado, né? A erudição do mundo aí para segregar, é o que nós temos visto aí, para silenciar, né? Entender para excluir, né? Para excluir, pregando uma paz silenciosa, né? Paz silenciosa não é paz, né? Quando você tira o direito do outro se expressar.
ele, o Aloísio, né? Ele é sagaz. É. É verdade. Ele vai em cima da ferida. Uhum. Vamos ver o que ele tem mais a nos dizer. Esse é o cerne de toda a passagem. Jesus está dizendo para aquele grupo de fariseus: o coração de vocês está atrofiado. O que é um coração atrofiado? Aí na semana passada, no último estudo, no último versículo, vocês vão se lembrar que eu contei a história da Alcione com o cão lobo. A gente tem ali naquela passagem do livro Renúncia, em que o cachorro do vizinho, o lobo, é espancado pela funcionária da casa da dona Madalena Villamil, né, a mãe da Alcione. E a Alcione, em tenra idade, 8, 9 anos de idade, interrompe a sua e fala: não faça isso com ele. Vai lá, busca um crucifixo, porque a alegação da funcionária Dolores é: esse cachorro é vagabundo e sem vergonha. Ele é um ladrão, ou seja, ele vem aqui e rouba a comida que está na mesa. Ele ataca a nossa horta, ele ataca as nossas galinhas. E a Alcione fala: olha, pega um crucifixo e diz: Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. O que essa passagem ela expressa? Quando a ética é apurada, o senso ético é apurado, mas a misericórdia não se expressa, a misericórdia não se manifesta, nós temos uma das mãos, uma das potências da alma atrofiada, mirrada. Quando você consegue identificar os defeitos de um cachorro, ou os defeitos de um semelhante, os defeitos éticos dele, mas não é capaz de usar a misericórdia para confortar, né? Como diz a própria passagem, para abraçar e reerguer. Não é isso que Jesus fala que é para fazer com a ovelha? Que o pastor faz com a ovelha? Abraçar, acolher e botar de pé. Dar ânimo, dar força. Quando você não é capaz de fazer isso, o senso ético seu é muito apurado, mas o seu senso de misericórdia e compaixão é atrofiado. É o que a gente discutiu na semana passada. E no versículo de hoje, Jesus continua dizendo, versículo 12, do capítulo 12 do Evangelho de Mateus: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Olha o Calva Homer. Né? Aí ele faz a pergunta do Calva Homer. Quanto vale, o que pesa mais, um homem ou ovelha? Na escala evolutiva, o processo mais adiantado na dinâmica da evolução é o do ser humano, porque ali já reina a racionalidade. Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Olha o que vai dizer. Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Se é lícito ao pastor cuidar de uma ovelha, não é lícito ao Messias prometido salvar uma alma? E nas entrelinhas Jesus está dizendo para os fariseus: sabe por que vocês não enxergaram isso? Não foram capazes de perceber isso? Porque o coração, o sentimento está atrofiado, mirrado. Não foram capazes. A expressão de hoje, no nosso estudo, na nossa discussão de hoje, então, a Ju vai pôr em destaque aqui do lado, na tela, é fazer o bem. Flávia, é lícito fazer o bem no sábado? No domingo, na segunda, na terça, na quarta, de manhã, de tarde, de madrugada. De madrugada. É lícito fazer o bem com dinheiro, sem dinheiro, com saúde e sem saúde. É lícito fazer o bem para o espírita, companheiro de casa espírita, mas também para o católico, para o protestante, para o muçulmano, para o ateu. É lícito, Euridice, fazer o bem para o brasileiro? E para o venezuelano? E para o cubano? E para o norte-americano?
E para o japonês? Sem peias, sem amarras, sem grilhões. O bem não se deixa amordaçar, não se deixa algemar, não se submete a convenções. O bem não se submete a convenções. O bem enxerga opção sexual, afetivo sexual? Não enxerga opção afetivo sexual. O bem enxerga cargos. E o partido político? Também não. O bem não enxerga nada disso. Né? Aquela história do bom samaritano, bem lembrada, Tatiana. A história do bom samaritano é um negócio que a gente sempre enfatiza quando ela vem à tona, vem à baila, né? Que é o seguinte: quando o samaritano está passando e encontra aquele homem, Jesus, na parábola, na construção literária dele, o brilhantismo de Jesus, cuida de descrever que aquele homem estava desmaiado e nu. Sabe por quê? Só tinha 2 jeitos de você identificar a origem étnica, ou política, ou religiosa de um ser humano. Se ele falasse, pelo sotaque, pelas ideias expostas, ou pela vestimenta. Pela vestimenta se saberia se ele era rico ou se era pobre, se ele era judeu ou se ele era romano. Pelo sotaque você ia saber se ele era de Jerusalém ou da Galileia. Então Jesus põe ele desmaiado, ou seja, ele não falou, e pelado. Tá, e agora, o que ele é? Ser humano. Tira a casca, tira o verniz, tira as camadas culturais, e o que nós temos na essência? Um ser humano com as suas necessidades profundas. Um ser humano com as suas necessidades profundas. Por isso que não há nada mais lícito. Aí entra uma discussão, vocês lembram algumas reuniões passadas que a gente falou sobre o lícito? O que é legal, não é? Aí, o entendimento de Jesus sobre o que é lícito ou não é compatível com o entendimento do farisaísmo sobre o que é lícito ou não. É aquela história da pureza doutrinária. Se ouve muito isso por aí. Temos que zelar pela pureza doutrinária. Tá, mas o que é pureza? Sabe o que é ser puro? Não sabe? Então você não tem. Qual que é a sua medida? Qual que é o seu critério de pureza? Tem. Na verdade, a lei divina é uma só. A verdade é única. O amor é a base de tudo. Mas cada povo, em determinada época, em determinada fase de seu crescimento, de acordo com o seu entendimento, coloca o que bem entende para se adaptar às seus interesses, para tirar vantagem, às suas necessidades. E, muitas vezes, aquilo que compreende ainda, né? Não alcançou como verdade, como amor, como pureza do amor divino, né? É muito, muito, muito legal. Algum comentário, gente? É Eu isso fico mesmo que você pensando falou. aqui. Eu fico pensando aqui, retomando aí o Bom Samaritano, tem uma lição lá do Emmanuel, não sei se o Chapu vai lembrar, que ele fala do caído na estrada, né? Como bom samaritano, muitas vezes ele está ao nosso lado, dentro do nosso lar, e a gente não vê, né? E em volta, nossa, do grupo os quais frequentamos, às vezes o caído está ali, mas toda vez que a gente se refere, quando a gente lembra da parábola do bom samaritano, a gente coloca esse bom samaritano longe de nós. Ele não faz parte do meu convívio, ele está lá. Muitas vezes ele não está lá, ele está ao nosso lado.
E muitas vezes ele não está despido, ele está vestido. Só que a carência dele, os ferimentos dele, não estão no corpo. Estão muito, né, aí, profundo, ao qual aquele coração muitas vezes não consegue passar, né? E muitas vezes ele tá ali precisando do acolhimento, né? Do aconchego, da palavra de carinho, e muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem essa percepção. Na maioria das vezes, eu falo por mim isso, né? Que a gente, às vezes, eu me pego, a gente é tentado, né? A logo julgar. Uhum. E quando, na verdade, às vezes o ferimento daquele coração está profundo, não tá visível. Muitas vezes ele está caído do nosso lado, mas a gente não consegue ver, né? Mas vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Houve uns Tudo que a gente enxerga, ou nos outros, ou próximo, além de estar próximo da gente, está no nosso interior também. Ah, sim. Com certeza. Somos, né? Hoje nós vimos isso, né, Chaco? Sem dúvida. E falta para nós desenvolver essa sensibilidade de perceber, né? Isso, né? É muito difícil de crescer essa sensibilidade da gente poder perceber. É isso, quando a Yolanda estava falando, eu estava pensando, é uma caminhada, uma ascensão muito difícil para a gente perceber isso. Mas eu estava me recordando, ainda falando do Bom Samaritano, mas aí já na parte exterior, e está trazido para os nossos dias. Nossos dias em termos, né, que eu acho que essa experiência tem o quê? Uns 15 anos que eu li, que resolveram fazer uma experiência. Não sei, eu tenho a impressão que foi na BR-101, mas eu não sei se de Vitória ao Rio, eu não sei em que parte, não importa também. Eles colocaram uma pessoa ferida, caída no acostamento, ferida entre aspas, né? Fizeram uma maquiagem lá, botaram a pessoa no acostamento. Mas agora que eu lembrei, não devia ser uma estrada muito movimentada, porque passavam poucos carros ali. E aconteceu exatamente isso. Alguns carros passaram, obviamente a gente entende a situação, né? Mas alguns carros passaram e foram embora. Deram uma paradinha assim e seguiram adiante. Mas teve aquela história. A gente entende a situação, a gente sabe que é perigoso, mas se o sentimento de solidariedade, o sentimento de compaixão é tão grande, a gente entrega para Deus e vai partir para ajudar. Se tiver que acontecer alguma coisa, é porque é chegado o nosso momento, chegada a nossa hora. Mas esse rapaz parou e desceu, botou o carro e foi acolher, foi cuidar, foi se inteirar do que tinha acontecido para poder socorrer aquele rapaz. E quando ele chegou perto, os outros que estavam escondidos próximo saíram e disseram: você desculpa, mas você abaixou, chamou o rapaz, né? Ele já estava com um pano já para limpar o sangue, entre aspas, né? E eles então saíram e disseram: você desculpa, mas a gente está fazendo uma experiência e você foi a única pessoa que parou. Nós estamos nos baseando na passagem do Bom Samaritano, e você foi a única pessoa que parou para poder acudir. Esse rapaz, na realidade, ele não está ferido, você não precisa se preocupar. Muito obrigado, você pode seguir em paz, nós podemos tirar foto, se você não quiser também não tem problema, não sei o quê. Não, prefiro não. Aí eu nem quis aparecer muito, não. Quer dizer, era um rapaz que queria mesmo ajudar, né? Não estava procurando, nem querendo promoção. E ele seguiu o caminho, mas eles registraram, assim, tiraram foto até de longe, porque essa situação também é uma questão de você ter autorização, né? Não se pode... Hoje em dia, eu não sei, com celular, né? Tudo você fotografa. Antigamente, uns tempos atrás, você tinha que ter autorização da pessoa para saber se podia publicar, né? E de longe tiraram, quando ele saiu do carro assim, não se identifica,
o carro também cobriram a placa, né? E eles se aproximando da pessoa, e quando eles tiraram de longe, não dá para você identificar, é uma coisa bem, ficou meio suja assim mesmo, né? Mas eu achei muito interessante, porque mostra que realmente é igualzinho, né? É. Embora hoje, como eu falei, existe o perigo, mas mesmo assim o outro afrontou o perigo e decidiu parar com toda a dificuldade, uma estrada pouco movimentada, decidiu parar para ajudar. É interessante que nessa parábola aí do bom samaritano, Jesus chama até a nossa própria atenção, porque ele fala que 2 religiosos passaram e saíram fora da pessoa que estava caída. Serve para todo mundo que está ligado à religião. É verdade. Embora eu já tenha, acho que foi o Haroldo, não sei se foi o Haroldo ou se foi o próprio Luiz, eu não me lembro, não me recordo, sobre essa atitude do sacerdote e do levita, porque segundo a lei judaica, se você não poderia tocar no morto. Se a pessoa tocasse no morto, a pessoa teria que fazer uma série impura, né? Exatamente, tinha que seguir aquelas regras e fazer aquela cerimônia toda para poder se limpar, se purificar, e era uma coisa muito complicada. Então, para não se envolver, eles nem... Pois é, mas mesmo Mas assim... Jesus aproveitou, obviamente, né? Para também chamar a atenção sobre isso, né? É uma regra criada pelos homens, né? Pelos homens, exatamente. Foi o Haroldo que falou isso quando ele fez uma palestra sobre essa parábola. Então, na realidade, foi isso que você está falando. Eles criaram uma regra e depois, por causa da regra, eles colocaram a regra acima do sentimento, como os doutores da lei, colocaram a regra que eles tinham acima do sentimento de poder curar o homem. Mas isso ainda não é o ponto-chave, né? É utilizar a lei a pretexto de não se praticar a caridade, de não se ajudar e de não se doar, vamos falar assim, né? Exatamente. Isso aí. O que nos contamina não é o que vem de fora, né? Exatamente. É o que está dentro de nós, Perfeito, né? Yolanda. São os nossos sentimentos. Está contaminado. Né? Contaminado pelas regras criadas por nós mesmos, pelos preconceitos. Quantos anos, como, usando a palavra de Yolanda, quantos séculos e milênios estamos nós contaminados por nossa própria inferioridade, né? Nossos próprios ranços. Isso aí. É que nem lavar roupa, né? Você vai lavar a roupa, então para uma dona de casa, essa blusa já está branca. Tem outra dona de casa que o critério é mais severo. Não, ainda não está branca não. Bota no alvejante, vamos purificar mais. O critério é diferente. O padrão de pureza para Jesus era muito alto. O padrão de pureza para o farisaísmo, ele era mediano. Porque para o farisaísmo, bastava seguir regras e convenções litúrgicas e sociais. Jesus, vamos botar lá em cima, o nível lá em cima. Vamos subir o sarrafo, né? Colocar ali em cima. Padrão de pureza do que é lícito ou o que não é lícito para Jesus impera na casa mental. É sondando a atividade mental, o pensamento, que se constata se alguém é puro ou impuro, se cumpriu ou não cumpriu a lei divina. E aí eu pergunto para vocês sabem o que o colega está pensando? Só tem uma pessoa que eu conheço os pensamentos. Quem? Eu mesmo. Então, eu só consigo estabelecer critério de licitude ou não, de pureza ou não, quando eu exerço um julgamento íntimo. Só assim. Isso é cumprir
a lei de Deus. Quer ver uma coisa? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, Allan Kardec faz a seguinte pergunta, uma pergunta simples, objetiva, bem lacônica. Como se pode distinguir o bem do mal? Como é que eu sei se um pensamento meu é puro ou impuro? Se um pensamento meu é lícito ou é ilícito? Se ele é bem ou se ele é mal? Como? Aí os espíritos respondem para Allan Kardec. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Aí vem a pergunta, e a lei de Deus, o que é? O que está na lei de Deus? Aí a gente vai umas questões antes dessa aqui, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aí ninguém sonda, ninguém penetra o mundo consciencial do outro. Ninguém consegue penetrar o mundo consciencial do outro. Fala, Flavinho. A gente, na verdade, não a ouve, mas ela está falando. Mais ou menos assim. Eu ligo um som, começa a sair música pelo alto-falante, mas eu não estou ouvindo. O problema é no som? O problema é no alto-falante? Onde é que está o problema? Na minha escuta. A lei de Deus é o conteúdo. A consciência é aquela região mental, superior mental, onde esse conteúdo reverbera. Ele nunca para de reverberar. Nunca para de emitir som. Está sempre emitindo sinais. Quando eu não ajo consciencialmente, não é porque a minha consciência não me acusou de nada, é porque eu não ouvi. Por isso que o mandamento mais importante da lei é o Shema. Olha que interessante. Shema, o que é essa palavra em hebraico? Ouve. É o verbo ouvir no imperativo. Ouve. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel. Deus é unidade. Deus é unidade. Isso aqui é um negócio meio profundo, mas vamos prestar atenção, porque esse negócio é coisa de rabino, isso aqui. Essa coisa é lá de 2000 anos atrás. O que é essa história? Porque o pessoal traduz o Shema assim: Deus é um, Deus é único. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Mas na verdade Deus é unidade. Unidade. O que é essa unidade? Olha só que curioso. El e Elohim, né? Às vezes é El, às vezes é Elohim. El é Deus, mas é Deus no masculino. O substantivo aqui é masculino. Adonai é Senhor também, mas é um substantivo no feminino. Vai prestar atenção. Porque o tetagrama, o nome de Deus, ele é impronunciável. Aquelas 4 consoantes, ela é impronunciável. Então, quando o judeu vai se referir a Deus, ou chama ele de Elohim, El Shaddai, já ouviram falar assim? Né? O Senhor dos Exércitos, Adonai. Sempre usa um adjetivo, ou um substantivo para se referir a ele. Deus é masculino? O substantivo pode ser masculino. Deus é feminino? Sim, pode ser feminino. Mas como Deus é unidade, é um e o outro em harmonia. Então, Deus é energia do Pai, mas Deus também é colo de mãe. Onde está? Bonito isso, né? Eu me lembro que Haroldo disse que Elohim
plural de Deus. Na realidade, são deuses, que quando começa... e Deus criou, né, o céu, e Deus criou... Logo no início da Gênesis, aí o Haroldo diz que é os deuses, que é plural, porque eram vários, é um conjunto, né? A equipe de Jesus, na realidade, é o que ele queria dizer. Os Cristos, né? Os Cristos, exato, exatamente. Mas muito bonita essa questão do lado masculino e do lado feminino, o amor e o colo. É interessante, a energia e o colo. Achei muito, muito, muito legal. Está escrito a lei de Deus na consciência. E o que a lei de Deus te diz que você tem que ouvir? Shema. Ouve. Que Deus é unidade. Que Deus é ética, mas também é misericórdia. Fala, Tonzinho. Não, a consciência não. Você, a individualidade não está ouvindo a consciência. Aí, nesse caso, essa casa mental está Surda. atrofiada. É, uma forma de atrofia, isso mesmo. Uma forma de inibição. Quando fala o atrofiado, o mirrado, é algum tipo de inibição. Quando a gente não é capaz de enxergar o lado bom de alguém, é uma inibição da visão espiritual. Quando a gente não é capaz de ouvir a voz da consciência, é uma inibição do espírito. Entendeu, Dóizinho? Inibição. Limitação. Quando eu não sou capaz de perceber que Deus é as duas coisas juntas, quando eu não ouço a consciência me dizendo, ouve. Fui muito duro com alguém, Rejane, fui muito duro com o filho. Fui cruel com o filho. Porque ele está fazendo um trem errado e eu não concordo com o errado, eu não concordo com o desonesto, não concordo com passar a perna nos outros, fazer os outros de bobo, eu não concordo com isso, é errado. Aí chamei ele, seu vagabundo, seu sem vergonha. Eu não te ensinei isso. Aí ele baixou a cabeça chorando, eu fui para a minha cama, fui dormir. Aí ficou um grilinho, sabe que grilinho? Falei assim, cri, 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 cri. Foi dizendo assim para mim, Deus é unidade, Deus é dureza, sim, energia para corrigir o errado, mas Ele também é amor, ternura, misericórdia, e Deus corrige com amor. Aí ficou aquilo no meu ouvido e me incomodando a noite inteira. É isso. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que afasta de Deus. Todas as vezes que eu não percebo essa unidade no meu comportamento, todas as vezes que não está equilibrado, não está em harmonia, o senso ético e o senso de compaixão e misericórdia, tem um negócio errado ali. Aí é o mal, não é mais o bem. Vou voltar na reunião anterior que eu falei. O que é o bem? É não passar no sinal vermelho? O bem é mais que isso. O bem é mais que isso. O bem é não passar no sinal vermelho, mas não xingar a quinta geração do rapaz que passou, da moça que passou. Aí é o bem. Então, o bem é isso, é quando você consegue aliar ética e misericórdia no mesmo nível. Nós estamos vivendo dias, e eu estou batendo nessa tecla, eu tenho até medo de começar a parecer desagradável, né? Mas é uma preocupação para que o estudo cumpra com o seu papel. Esse estudo cumpra com o seu papel. Em nossos tempos, em nossos dias, como estamos vivendo esses dias de anomia, eu já expliquei para vocês que a anomia, né, é a ausência de regra, de lei, de ordem, tudo tão desregrado, não é assim? Nesses dias, nós temos que estabelecer, nós cristãos espíritas, uma vigilância constante, porque é tanta coisa errada que eu corro o risco de me tornar o vigia da humanidade, de eu me tornar uma polícia ambulante, policiando o ato dos outros o tempo inteiro e não lançando mão da misericórdia, da compaixão, do amor. A tal ponto que hoje você ser misericordioso com quem erra,
aos olhos de muitos, é ser conivente com o erro ou até apoiar o erro. Você hoje dizer que não pode espancar o traficante, não pode bater no traficante, até quebrar as pernas do traficante, hoje se você fala um negócio desse, tá aliado ao tráfico, né? Tá virando isso. Defender direitos humanos hoje é ser amigo de bandido. Meu Deus, de onde saiu essa ideia, né? De onde saiu essa ideia? A coisa é tão séria que Allan Kardec, olha como é que é as coisas, hein? Esse ponto que eu estou enfatizando em tantas reuniões, Kardec já tinha essa preocupação e nós vamos ver hoje o motivo. De onde nasceu essa preocupação de Kardec? De que o cristão espírita fosse alguém capaz de não errar, mas também de auxiliar e socorrer quem erra. As duas coisas. Lá no livro Cartas e Crônicas, um livro de Humberto de Campos, irmão X, na ocasião ele assinava como irmão X, tem um capítulo, que é o capítulo 7, um capítulo cabalístico, sabático, que é intitulado Consciência Espírita. Flavinha, nós estávamos falando agora sobre consciência. Basicamente é um capítulo que fala sobre a relação do espírita, Tonzinho, com o mundo consciencial, com a voz da consciência. E o que a consciência está dizendo o tempo inteiro? Shema Israel, Deus é unidade, Deus é amor e energia na mesma medida, em harmonia. Bom, o Humberto de Campos, nessa lição, começa dizendo assim, ó: diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Autocensura na comunicação dos espíritas desencarnados. Quem aqui no salão já foi numa reunião mediúnica de desobsessão? Já foi. Tonzinho, né? Tonzinho frequenta aqui na casa, Euridice. Olha só. É muito comum quando a gente vai numa reunião de desobsessão, quando tem a comunicação de um espírita trabalhador ativo, quando ele comunica, o discurso é sempre o mesmo. Um discurso de autocensura. Às vezes o sujeito foi um grande tarefeiro, um grande trabalhador, Rejane. Aí quando ele comunica, o tom do discurso dele é: eu pensei que eu estava fazendo demais, mas eu não fiz foi nada. Eu perdi tanto tempo, meu irmão. Ora por mim, porque aqui na vida espiritual eu estou sofrendo tanto. De cada 10 espíritas desencarnados que se comunicam, 9 têm esse discurso. Eu pensei que eu estava fazendo bem, mas não estava. Pensei que eu estava fazendo muito e não estava. Agora eu estou numa situação difícil aqui no mundo espiritual. Continua. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos, tem-se a impressão de que os nossos confrades, os outros espíritas, tornam do além, voltam para a vida espiritual, atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Veja que o Humberto de Campos... Que vai amarrar tudo que nós estamos falando nas últimas semanas. Por que espírito... Fala, Chaco. Veja que o Humberto de Campos colocou, o fulano fala por vários médiuns, para a pessoa não falar, esse médium aí é porque tinha raiva daquele cara e está falando assim. Então ele frisou isso aí. Ele fala por vários médiuns. É verdade. É verdade. Bem no princípio, kardeciano mesmo, né?
Isso aí. Exatamente. De estilo do Emmanuel também. Mas isso é importante, gente. Realmente, a concepção, às vezes, do que é certo e o que é errado é muito certo para nós, certo para a nossa família, aquilo que ele sempre está repetindo, né? Certo para os nossos amigos, mas aquele que não veste a nossa camisa, aquele que está em outra religião, pronto, aí é por isso que a gente faz a maior bagunça quando chega do lado de lá. Poxa, mas olha como eu agi, eu não tive misericórdia com meu irmão, não tive compaixão do meu vizinho, porque ele pensava diferente. Você imagina só. Eu vou dizer, eu agradeço muito a Heloísa Elis por estar abrindo os olhos da gente, porque eu passei a pensar muito mais nas minhas atitudes depois que ele começou a repetir, como ele diz, né? Sempre esse refrão. Muito interessante. O risco é porque a gente raciocina dentro do nosso conhecimento, que é limitado, né? Por isso que a gente ainda comete vários absurdos diariamente sem perceber. É verdade. Vou assistir só mais um pedacinho, porque já deu 8 horas para a gente... E a gente não deixa a nossa consciência, na maioria das vezes, nos recriminar. As colocações deles aí são muito fantásticas, muito precisas, para que a gente consiga trabalhar esse lado mais racional da nossa consciência. Porque a gente sempre se desculpa, né, Helder? A gente sempre se desculpa. Sempre estamos passando a mão na própria cabeça. Isso. Exatamente. A gente sempre encontra desculpa para os nossos atos. A gente não aceita, não ouve, né? Não percebe a consciência ali falando. A gente sempre quer se desculpar porque não quer dizer que incorreu em erro. É coisa mesmo de ser humano. Nosso crescimento espiritual, da nossa inferioridade. E as pessoas, quanto mais conhecimento, às vezes se sente no direito de passar a mão mais ainda na mente. Interessante. Eu acho que existem extremos aí, né? Ou a gente Com se certeza. desculpa demais, ou se culpa demais. Vamos prosseguir só mais um pouquinho. Que foram grandes tarefeiros no movimento espírita, desencarnam e quando comunicam, lastimam que não fizeram tanto quanto a gente imagina que eles fizeram. Por quê? Essa crítica severa a respeito do próprio comportamento. Aí Humberto de Campos vai narrar, na verdade o benfeitor, na ocasião, vai narrar a história com Humberto de Campos e para outros companheiros. Relativo ao Allan Kardec. Então, olha só, Allan Kardec aparecendo na literatura do Chico, da psicografia do Chico. Uma historinha sobre um desdobramento de Allan Kardec nos dias em que ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos. Então, ali entre 54 e 57, um períodozinho de 7 anos, né, até a publicação da edição que nós conhecemos hoje. Então, ali, naqueles dias em que Kardec estava organizando o livro, ele foi dormir e fora do corpo ele teve a seguinte experiência. Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de chofre à nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera. Blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Então, aquela coisa do Dante na Divina Comédia, né, sendo guiado pelo Virgílio. Então, Kardec, um dos benfeitores da codificação, pegou Kardec pela mão e falou assim, vou te levar num lugar. Chegou lá, tia Adriana, era uma região de sofrimento nevoenta, umbralina, meio sombra, em que milhares, preste atenção nesse milhares, sofriam, gemiam, gritavam. Aí na hora que eu li isso aqui, eu lembrei do festim de núpcias, né?
E aí haverá pranto e ranger de dentes. Não apareceu com a túnica de bodas, né? A túnica festiva. Tira ele no quarto escuro. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Milhares. Aí Kardec viu aquilo, né? Começou a questionar quem que é esse povo, né? Chorando desse jeito, sofrendo desse jeito. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história, os ditadores da história. E inquiriu espantado: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Ele olhou aquele tom, já sei quem que é esse povo. Viu, dona Cíntia? Esse é o povo que ficou lá mandando soltar Barrabás e crucificar Jesus. Só pode ser eles. Esse sofrimento todo é eles. É o povo que ficou lá tacando pedra na cruz, enquanto Jesus era crucificado. Que aplaudiu quando Jesus foi espancado em via pública. É eles. Será que é? Nenhum deles informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. Não, eles não. Lembra que Jesus falou: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem? Eles não sabiam o que estavam fazendo. Não, eles não. Não. E os imperadores romanos? De certo padecerão nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Já sei, é Nero, Calígula. É a turma que governava Roma, que botou fogo em cristão, levou cristão para a arena, para os leões devorarem. Só pode ser eles. Os governantes tiranos da antiga Roma. São eles. São eles, não são? Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula, não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Não são eles, não. Eles não tinham noção da vida após a morte, da consciência cósmica, do ser em evolução. Eles não sabiam nada disso. Eles mataram o cristão, sim, mas mataram porque para eles morreu, acabou. Quem que é esse povo, então, irmão? Quem que é? Aí Kardec pergunta para o benfeitor. Eu desconfio que é São Luís, que era o tutor da obra kardeciana, da obra de codificação, né? Eu desconfio. Então diz-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são esses, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma. Esse povo sofria tanto que Kardec começou a ter vontade de chorar, de tanta pena que ele ficou desse pessoal. Falou para o benfeitor: então me fala, quem que é esse povo que está chorando aí, amargamente? Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas. Cristãos infiéis de todas as épocas. Perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Quem que era esse povo chorando e gemendo? Cristãos de todas as épocas. Mas eram cristãos infiéis. Infiéis. Nós vamos parar por aqui. E semana que vem nós vamos ver que, a partir dessa experiência de Kardec, quando ele voltou ao corpo, ele fez uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, baseado nesse sonho, desse desdobramento dele. Vamos deixar em suspenso, né?
Depois a gente vê como é que vai ficar, qual foi a pergunta que ele decidiu fazer. A gente vai voltar aqui ao nosso... Você está tentando interromper o compartilhamento, né? Pois é, isso que eu estou procurando aqui, mas não estou achando. Aí nesse vermelho aí, eu interromper o compartilhamento. Certo, já achei, pronto. É que eu botei pausar compartilhamento. Mas é isso, meus queridos. Vocês querem fazer algum comentário? Semana que vem a gente vai fazer algumas... semana que vem eu vou pedir a vocês para fazer mais umas apresentações para a gente concluir essa parte do vídeo, a metade do vídeo que ficou faltando. Tá bom? Essa passagem que o irmão X, né, Humberto Campos, estava falando que o Kardec passou, é semelhante àquela que o Eurípides Barçanufo fez no desdobramento. Ele foi até Jesus, né? Aí Jesus estava chorando e ele fala: mestre, o senhor chora porque está muito difícil, né? Guerra e etc. E Jesus não respondia. E ele vai perguntando: será que é fulano de tal? Será por causa disso, por causa daquilo? Aí ele fala: não. Jesus só falou uma vez para ele: eu choro por aqueles que conhecem o evangelho e não o praticam. Ele diz que ele voltou para o corpo e nunca mais parou de trabalhar, até ele desencarnar. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, quando eu li isso, eu falei, gente, será que ele não dormia, não? Ficava o dia... Eu falei, claro, né, Gisela? Claro que ele dormia. Isso é só realmente mostrando como ele se empenhou mais, né? E realmente a gente vê na vida dele, né, que ele se doava inteiramente, até mesmo tendo morrido, porque foi ajudar o pessoal que estava infectado, né, pela gripe espanhola, e foi ajudar, trabalhar para ajudar, para acolher aquele pessoal, e ali ele se contaminou. Mas é isso, meus amores, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Como sempre, eu fico muito feliz de estar aqui, eu fico praticamente esperando a semana toda para chegar no sábado. Aí fico pensando, fico procurando alguma coisa, é muito interessante. Se eu pudesse até, a gente partilhava mais com vocês, mas eu quero dizer que, no particular, depois, eu vou entrar em contato com vocês para ver quem pode participar, como a gente fez sábado passado, né? Fazer um pouquinho, um pedacinho, apresentar um pouquinho para a gente, contribuir um pouquinho mais. E depois a gente, no outro sábado, assiste o final do vídeo. Lógico, a Yolanda, professora. Vou ver direitinho com cada um. O Helder, né, Helder? A gente pode fazer junto. Vamos fazer uma Helder pode falar também, não é porque ele não lê, não é porque ele não lê que ele não sabe, né? Ele pode falar um pouquinho também. Depois a gente conversa. O Alexandre também já se colocou à disposição. Depois a gente conversa com todos. Alexandre pode. Tá Marcelão. Fugindo, né? Marcelo já falou. O Marcelo, Chico, Sacu falaram, mas não quer dizer que eles não falarão mais, né? A Beth. Eu já falei. Coitado. Meninos, eu já falei. Um beijo para vocês. Chicão já arrebentou. Não saiam para a gente depois fazer a nossa prece, mas eu quero desejar um bom domingo para todos, muita paz, que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir, mesmo aqueles que irão assistir posteriormente nosso estudo, que possamos refletir, né, sobre tudo que foi aqui discutido hoje, né? Para que nós possamos absorver melhor muita coisa boa, né? Muito ensinamento bom, muito que a gente já conhece, mas que vale a pena a gente se lembrar, refletir, meditar sobre tudo para assimilar melhor, absorver melhor esses conhecimentos. Um beijo para todo mundo. Domingo, beijo no coração de cada um. Muita paz, muita luz. Margarete está desejando aqui boa noite. Deus ampare você, Margarete. Não vão embora, gente. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.